Todo mundo zombava desse cara porque ele era gordo. Todo mundo subestimava ele. Até sua família acabou abandonando ele por um tempo e ele tinha uma maldição. E essa maldição basicamente traria a morte do protagonista e isso era praticamente inevitável. Mas a verdade é que ele escondia ser um grande mestre na medicina. Ele era muito bom mesmo. E logo todo mundo se curvaria diante do protagonista. É claro, se vocês gostarem dessa obra, comentem o que acharam. Mete aquela bala no like pra fortalecer aqui o Titio Brutus. Rapaziada, a gente tá com 89 mil inscritos, cara. Tá tão perto, cara. Vamos chegar a 100 mil logo, falta só 11. Manda pra sua mãe, pro seu pai, enfim. Se inscreve aí pra poder estar fortalecendo também. O link do Discord eu tô deixando aqui na descrição. Eu realmente tô deixando dessa vez, tá? E bom, aproveitem o vídeo aí, rapaziada. Espero vocês lá. Em uma estação de trem, um cara conhecido como Sundawei recebeu algumas refeições para sua viagem. Ele agradeceu ao cara pela gentileza e também pediu desculpas pelos transtornos causados nos 2 dias antes em que ele esteve presente. Além disso, ele também pediu ao cara que visitasse quando estivesse uma oportunidade disponível. O subordinado de Gash, aquele cara encarregado da saúde, notou o tratamento especial que o seu superior dispensava àquele homem, concluindo que ele deveria ser alguém de grande importância. Então ele questionou Gash sobre o incidente ocorrido há 5 anos antes, quando haviam sido levados para uma montanha Jinfen, para que eles pudessem escapar de assassinos. Naquela ocasião, Dan havia enviado 23 assassinos de elite atrás de Gash, tentando matá-lo de uma forma meio que secreta, sabe? E o guia que os conduziu até a montanha foi o mesmo rapazinho gordinho mencionado anteriormente. Durante esse tenso episódio, o gordinho teve um papel crucial. Com um único golpe dourado, ele conseguiu eliminar todos os 23 assassinos em poucos segundos. Ao recordar esse evento, Gash nervoso acendeu um cigarro enquanto soltava fumaça, e um homem musculoso questionou por que ele não havia simplesmente pago para resolver a situação. Gash explicou que pessoas poderosas não valorizam dinheiro, e sim outra coisa. Enquanto isso, o prota desembarcou calmamente do trem, saboreando as delícias recebidas e também admirando aquela bela paisagem pela janela. Ele pensou que se caso soubesse que Gash Shiwei ainda tivesse envolvido em atividades ilícitas, teria roubado mais grana dele. O trem continuou sua viagem e o gordinho estava satisfeito com a sua refeição. Os outros passageiros estavam se agitando muito entre os assentos, discutindo pois um deles havia ocupado o banheiro por muito tempo, causando um conflito sobre o uso do compartimento. O destino daquele vagão era o número 57 e logo mais chegaria. Logo um grupo de mulheres ofegantes entrou naquele lugar, perguntando se estavam no local correto, e uma delas se sentou, comentando que as suas amigas estavam cansadas demais e também muito estressadas devido àquela viagem que não acabava nunca. Ela perguntou a Mei Mei se ela estava se escondendo no banheiro para evitar o chefe Yuan, sugerindo que já haviam rejeitado as suas investidas e cantadas e suspeitavam de uma possível relação entre eles. O protagonista indiferente continuou comendo seus biscoitos sem nem ligar para a conversa daquelas garotas. Mei Mei explicou que o chefe Yuan seguia desde que chegaram à estação e após embarcarem no trem, ele acabou entrando no mesmo vagão que elas. Sem alternativas, ela se escondeu no banheiro, percebendo que não estava escondendo apenas a si mesma, estava escondendo do cara. Nesse momento, a conversa das mulheres foi interrompida pelo som de um pacote de batatas fritas sendo aberto por um vizinho no compartimento. A garota com o rosto rosado perguntou sobre aquele gordinho que haviam esquecido na carruagem, pois os seus amigos haviam reservado o vagão só para elas. O protagonista desviou sua atenção da comida e se lembrou das palavras do estranho, pensando que aquelas garotas estavam interessadas em experimentar as suas bolinhas de chá. O interlocutor estava confuso sem entender o que era esse tal apelido que ele estava recebendo, né, de gordinho. Tipo, não te dei liberdade para isso, pô. A jovem não se impressionou muito com as preferências alimentares do prota e convidou ele para experimentar umas verdadeiras iguarias. Ela sugeriu que ele provasse algo mais sofisticado e ele agradeceu educadamente pela oferta. No entanto, no final, a garota não ficou satisfeita em compartilhar a sua comida e suas amigas riram dela. Ao redor do gordinho, haviam vários pacotes de doce abertos. De repente, os vizinhos, as garotas, decidiram se aproximar do prota, desejando conhecer ele melhor, perguntando sobre a sua vida e o que é que ele estava fazendo ali. Uma das garotas, chamada Zinmei, se apresentou como ela, mas as suas amigas se chamavam carinhosamente de Mei Mei. A outra se chamava Vang, mas era conhecida como Wang Wei, entre o grupo delas ali, sabe? A generosa garota que havia oferecido um alimentinho para o prota era Shen Jin. As suas amigas a chamavam apenas de Shenin. Elas pediram ao prota que falasse um pouco dele e o seu nome, e ele se apresentou como Sundawei, mencionado ter 20 anos. O jovem vivia na montanha Jinfen desde que ele havia nascido e nunca frequentou uma escola e nem sequer tinha amigos. O protagonista contou que o seu pai sempre chamava de glutão e alguns outros nomes meio que ofensivos, tipo rechonchudo, bolinha e por aí vai. Enquanto isso, os outros alunos o chamavam de professor, o que fazia as garotas irem, sugerindo que talvez os outros professores o vissem apenas como aluno. Sundawei ficou chateado percebendo que o seu pai tinha apenas 5 alunos, com ele sendo o principal. Shenjin então perguntou que tipo de artesão o garoto era. E o garoto, no entanto, não tinha muito conhecimento nisso, já que a sua rotina diária era preparar banhos medicinais e encher garrafas com diferentes guloseimas
gostosinhos, ou seja, encher a barriga de todas as maneiras diferentes que se podia imaginar. Esse comportamento não agradava as garotas, que começaram a chamá-lo de comilão. Nesse momento, Shenjin notou que o vizinho do compartimento já havia consumido quase toda a comida ali e Sundawei confirmou que já havia aberto 10 pacotes no mínimo. Zinmei riu suavemente, percebendo que o prota era de fato um grande gordão. Quando alguém se aproximou ali daquele compartimento, a porta acabou se abrindo, revelando então o chefe de quem a garota estava se escondendo. O chefe, que vinha perseguindo Mei incessantemente, entrou com um sorriso meio desagradável e uma risada maquiavélica no rosto. Ele comentou que a garota havia sido um pouco rude ao evitá-lo e se escondendo dele, mas ele não estava muito ofendido com isso não. O chefe mencionou que estava sentindo falta de como ela era antes e os amigos de Mei ouviam com atenção, tentando encontrar uma maneira de ajudar a sua amiga. O chefe lembrou a Mei que da última vez ela havia concordado com seus termos, então perguntou se ela aceitaria trabalhar para ele agora, já que já havia aceitado antes e agora não teria como voltar atrás, oferecendo também um pacote de benefícios até mesmo sociais consideráveis e um salário muito mais alto do que o velho que ela ganhava. As amigas dela disseram que ficariam felizes com ela e o chefe, mas que já haviam prometido ouvir uma outra história sobre a vida na montanha que seria contada pelo vizinho do compartimento, Sundawei. Ele calmamente mencionou que estava apenas sentindo falta de alguns ovos de chá, enquanto o chefe estava frustrado com seus planos arruinados, já que aquele gordinho havia roubado toda a atenção ali, né? Irritado com o fracasso, o chefe Yuan saiu do compartimento sem conseguir o que ele queria, que era a atenção da garota. Mas ele não estava disposto a desistir não, rapaziada. O cara era perseverante e já estava planejando até uma nova estratégia. Com um sorriso suspeito e rancoroso, ele acreditava que as garotas eventualmente implorariam por sua ajuda e aí que ele daria o troco. Com o chefe finalmente fora de cena, as garotas puderam respirar aliviadas e agradeceram a Sundawei por sua ajuda. O prota, no entanto, não entendia o motivo de tanta gratidão e foi então que Mei percebeu que ele estava carregando peixe frito. De repente, o grupo ouviu falar que alguém chamado Bin não estava se sentindo muito bem e o seu parceiro chamou um médico. As meninas pareciam conhecer o tal homem e imediatamente ficaram preocupadas com a sua condição. Todos ao redor observavam de seus compartimentos, curiosos para saber o que estava rolando com esse Boslin. Um homem desconhecido de óculos se sentou ao lado de Boslin, que estava em convulsão. O cara estava, bem mal mesmo, e começou a pedir ajuda de uma forma meio que desesperada. Os amigos de Lin saltaram de seus assentos e correram para ver o estado do coitado, mas o prota não entendia porque estavam todos tão assustados assim e eufóricos, né? Até mesmo Sundawei começou a se sentir desconfortável ao ponto de parar de comer uma coisa que ele nunca fazia. Coitado. Lin estava em estado grave, gritando de dor com seu corpo coberto de veias inchadas e, saindo ketchup incessantemente pelos seus olhos e nariz. De repente, alguém correu em direção à multidão e todos começaram a perguntar se aquela pessoa era médica. O loiro já estava colocando uma máscara e fazendo perguntas ao cara, e as pessoas ao redor preocupadas pediram que os espectadores dessem espaço para o paciente e ordenaram que os demais se afastassem também, para que o suposto médico pudesse fazer alguma coisa, né? Rapaz, mas é sempre assim, né? Quando alguém tá passando mal, a galera não tá nem aí, só quer ficar em cima pra contar fofoca depois. Todos começaram a gritar que Lin estava coberto de sangue à beira da morte, enquanto o médico implorava por mais ajuda para tentar salvar a sua vida. O paciente estava sofrendo um forte sangramento e não tinha ideia do que estava acontecendo e nem do que poderia ter acontecido se alguém foi envenenado ou coisa do tipo, né? Mas as amigas se aproximaram de Lin e o chefe gravemente doente com lágrimas nos olhos. O caos tomou conta de toda aquela multidão e todos ansiosos e preocupados também com a condição do cara. No entanto, Sundawei saiu calmamente para observar a situação e entre as pessoas que imploravam pela salvação do chefe, ele notou o mesmo Yuan, aquele chefe que havia perturbado as suas vizinhas. O prota olhou atentamente para o rosto de Yuan e percebeu um sorriso sinistro. E enquanto o médico examinava cuidadosamente os olhos do paciente, o jovem também verificou a cavidade oral do chefe, mas não encontrou nada de anormal. Tava tudo comum e nem fazia sentido ele estar agindo daquela forma e nem sofrendo aquelas coisas. A tensão estava aumentando a cada segundo e com todos perguntando sobre o estado do coitado. O médico finalmente concluiu que o chefe havia sofrido um derrame, sugerindo que alguém avisasse os seus familiares, pois havia uma grande chance de que ele não sobrevivesse a esse ataque. Um dos homens, desesperado com a gravidade daquela situação, se recusava a aceitar esse diagnóstico e pediu que o médico revisse o paciente, né, para ver uma segunda coisa ou coisa do tipo. E Sundawei era o único que permanecia calmo em meio a toda aquela agitação. Ele analisava a situação com cuidado, parecendo ter intuído algo, como se ele soubesse o que estava rolando. Tocou o ombro de Mei para lhe perguntar algo. A curandeira questionou suas amigas, tentando lembrar o velho Lin se ele havia se envolvido em alguma desavença recente, né, brigado com alguém ou se tinha inimigos. As garotas, ainda chorando, refletiram sobre a pergunta, mas estavam certas de que o Sr. Lee sempre foi gentil com todos e não tinha como alguém não gostar daquele cara, já que ele era uma boa pessoa. Enquanto isso, o médico continuava implorando por algum milagre que salvasse o paciente. Sundawei se sentou ao lado do corpo do chefe, pensando profundamente, e observava o homem, de joelhos, implorando ao médico, mas esse não podia fazer mais nada, deixando o destino do chefe apenas nas mãos de Deus. O chefe Lin, por sua vez, sofria intensamente, soltando gritos de dor periódicos, como se ele estivesse sofrendo muito, e o prota observava o sofrimento do cara, também notando que o sangue fluindo de sua orelha era muita coisa mesmo. Foi então que ele revelou
seus dons especiais, concentrando uma energia luminosa em suas mãos, e sombras de energia escura pairavam sobre o jovem, mas mesmo assim ele decidiu ajudar o chefe Lin com sua magia. Usando todos os seus poderes, o prota escaneou o corpo do paciente, procurando por alguma coisa em comum que não tivesse nada relacionado a uma doença normal. E após algum tempo ele encontrou pés de sêmen nos pulmões do chefe, e rapidamente reverteu os efeitos da infecção usando sua magia. Ele comentou que os mestres de Yugo, conhecidos por dominar técnicas de necromancia e manipulação de insetos, não deveriam atravessar o caminho de ninguém. Sandalwei então tirou uma agulha de seu bolso e após lamber a ponta com a língua, estava pronto para ajudar Lin. Vindo das montanhas para realizar boas ações, ele nem hesitou em usar as suas habilidades para salvar o homem doente. O prota era um cara incrível, rapaziada. A multidão e o chefe observaram atentamente enquanto o curandeiro fazia estranhas manipulações no corpo do Sr. Lee. E o chefe Yuan, por sua vez, também começou a gritar, interrompendo a tentativa do prota de salvar o cara. E estava prestes a agarrar o protagonista e jogá-lo para longe. Bom, já dá para vocês verem quem que é o culpado disso tudo, né? No momento em que Yuan se aproximava, alguma coisa estranha começou a acontecer. Sob as roupas do prota, alguma coisa se movia e o mesmo surpreso gritou, e toda a carruagem ficou chocada ao ver uma enorme cobra com presas saindo de suas vestes, rastejando em direção ao chefe Lin. Todos acreditaram que a cobra havia sido invocada por feitiços de magia negra e a cauda do réptil surgiu de um colar de Sandway que usava no pescoço, enquanto os olhos da serpente brilhavam vermelhos, enfurecidos, protegendo seu mestre. De repente, um raio de luz intensa saiu da orelha de Sandway, iluminando toda a carruagem. A luz mágica surpreendeu a todos ao redor, deixando a multidão completamente atônita diante do que estavam presenciando. Era como se fosse uma magia. Devido àquela magia que todo mundo estava vendo, o curandeiro utilizou um bicho de seda dourada, né, o nome da habilidade, uma criatura que já havia ajudado a salvar vidas antes, a mesma criatura que ajudou ele a derrotar 23 pessoas. Pequena, mas incrivelmente poderosa, o inseto acabou pousando na mão de seu dono, o que direcionou o corpo do Sr. Lin. O bicho da seda prontamente voou para dentro do nariz do paciente com o objetivo de curá-lo de uma forma muito rápida para reverter tudo o que estava rolando. Enquanto isso, o chefe Yuan continuava a insistir com o médico, alegando que o prota havia apenas piorado o estado do paciente. No entanto, o médico discordava veemente, já que para sua surpresa o rosto do Sr. Lin começou a ganhar cor de novo. O cara estava voltando à vida e logo ficou evidente que ele estava finalmente melhorando. Mesmo assim, o homem não conseguia se acalmar e continuava a se preocupar com o estado do cara. O médico, curioso, se aproximou de Sandalwei perguntando o que ele havia feito de tão impressionante. O prota, observando a agitação de todo mundo que estava ao redor, explicou que se quisesse que o Sr. Lin melhorasse de verdade, deveriam dar um passo atrás e observar de uma distância segura. E o jovem de óculos, completamente desesperado, rasgou suas próprias roupas ao implorar que o curandeiro salvasse o homem mais velho. O cara estava desesperado mesmo, estava aos prantos. De repente, o prota apontou para o paciente e pediu ao homem que olhasse com atenção. A escolopendra, que antes estava alojada nos pulmões do cara, saiu pelo nariz dele. O pequeno inseto trazia fragmentos do bicho da seda dourado que o curandeiro havia usado. Com uma expressão séria, o prota pegou a criatura nas mãos e a examinou de uma forma cuidadosa, bem minuciosa mesmo. E após analisá-la, descobriu que se tratava de uma escolopendra jaspeada. Meio incrédula, perguntou-se o que ele tinha nas mãos era realmente um inseto, e o prota confirmou enquanto o bicho da seda domesticado voava ao redor de sua cabeça como se ele tentasse comunicar algo com o prota. Todos estavam observando o prota enquanto o inseto rodeava o curandeiro que havia acabado de salvar o Lin. Então, alguém sugeriu que ele merecia uma boa recompensa, né? Afinal, ele salvou o cara. Ele merecia um banquete em honra do seu ato heróico. Determinado a continuar ajudando o velho, o prota tirou uma pílula azul de seu bolso. Não é essa que vocês estão pensando. E com cuidado colocou na boca do paciente. Assim que o Sr. Lee engoliu a pílula, ele de imediato arregalou os olhos e despertou de uma forma abrupta. De repente, o velho acabou se levantando, tossindo o ketchup restante de seu corpo. Todo mundo que estava ao redor viu que ele já estava em um estado normal. A alegria tomou conta de todo o ambiente. As pessoas ficaram aliviadas ao ver que Lin estava saudável e muito bem de novo. Ele estava pronto para outra, se é que me entendem. Como dizem por aí. O Sr. Lin estava muito confuso, sem nem entender por que tantas pessoas estavam reunindo-se ao seu redor ou o que tinha acontecido com ele. Sendin se aproximou sorrindo, explicando ao cara robusto que estava por perto que havia acabado de salvar a sua vida. O subordinado de Lin se voltou para o prota perguntando como ele poderia recompensá-lo por ter salvo a sua vida, né? Já que não é todo dia que um gordinho salva sua vida. Ao ouvir a proposta, o prota rapidamente refletiu e então apontou discretamente para Mei Mei, o que a fez correr de vergonha. Calmamente, o prota explicou que só queria o peixe frito que a garota estava levando consigo e não era ela o presente que ele queria. Enquanto isso, o chefe Yuan, frustrado com o desfecho de sua tentativa falha, amaldiçoava o jovem em pensamento, furioso pelo fracasso do seu plano. Ele estava irritado, pois o prota havia superado seus obstáculos mais uma vez. O cara simplesmente criou uma rixa imaginária com um gordinho que nunca existiu. O trem continuava sua jornada com tranquilidade mais tarde, enquanto o chefe Yuan retornava ao seu compartimento vazio após tantas falhas em sua vida. Ele se descobriu, no entanto, que não estava sozinho e começou a reclamar com o cara que o homem robusto, o gordinho, havia conseguido salvar o velho Lin. O misterioso interlocutor de Yuan perguntou se havia entendido corretamente e o cara confirmou que sim, com uma frustração na sua voz. Percebendo que o salvador possuía algum tipo de magia, o outro homem minimizou o problema, sugerindo que cercassem um grupo para impedir que qualquer fuga acontecesse ali. Enquanto isso, o prota saboreava os petiscos oferecidos como recompensa pelo seu ato heróico. O cara salvou a vida do outro em troca de comida.
comida. Nada mais justo, né? E o chefe Lin e seu assistente montaram uma mesa para ele, prometendo trazer mais guloseimas caso não fosse o suficiente aquela. Agora o cara tava no paraíso. Enquanto o curandeiro comia de uma forma tranquila, né, o prota, o Sr. Lin agora tava mais sério e começou a pensar sobre tudo o que estava acontecendo ali. Ele suspeitava que aquilo não foi um simples derrame, uma causa natural. E Sandawei confirmou a sua suspeita, explicando que se fosse um derrame normal, os sintomas teriam sido muito diferentes e não como foram, né? Ele quase... Bom, foi horrível aquela cena. O protagonista comentou que se fosse um derrame, o Sr. Lin já teria morrido há muito tempo e ele então perguntou ao velho se havia algum tipo de conflito que ele teve com alguém ou coisa do tipo. O chefe Lin respondeu que era apenas um diretor de cinema tranquilo que ganhava a vida de uma maneira pacífica e modesta e não conseguia imaginar quem é que poderia ter motivos para prejudicá-lo ou até mesmo matá-lo, né? Mas o prota mencionou que a escuridão por trás de tais atos não deveria ser subestimada, pois ela sempre acabaria se revelando. Enquanto isso, nosso herói continuava a comer o seu frango com a maior satisfação, parecia estar gostoso pra caramba, enquanto o seu interlocutor parecia incomodado com as sombrias perspectivas que ele estava ouvindo, afinal, tudo estava fazendo sentido para ele. De repente, o diretor perguntou se o jovem gostava de filmes e o prota, na verdade, demonstrou interesse sim, embora nos últimos 10 anos ele tivesse dedicado quase que exclusivamente para curar as pessoas, e nos 2 anos mais recentes ele se apaixonara por filmes de faroeste, que assistia pela internet em DVD. E também, né, cá entre nós um Red Dead Redemption 2, né? O diretor comentou que achava que os filmes japoneses e coreanos careciam de realismo e efeitos especiais de qualidade. Em seguida, perguntou ao prota quem que eram seus atores mais favoritos. O jovem começou a listar diversas atrizes com nomes incomuns, e o Sr. Lin parecia nem reconhecer esses nomes, mas o seu assistente logo percebeu a que tipo de atriz o prota estava se referindo. Né, prota? Sandawei também mencionou alguns nomes asiáticos entre suas atrizes favoritas, o que deixou o diretor confuso. Ele perguntou ao assistente se o curandeiro estava falando de novas estrelas do cinema japonês, mas o assistente esclareceu que todas as atrizes mencionadas eram de outro tipo de cinema. Imediatamente, Lin decidiu mudar de assunto, né, já que ficou um clima muito horrível ali, e sugeriu que o prota aproveitasse mais as iguarias à mesa. E depois de uma refeição muito grande, o protagonista deitou-se para descansar de uma forma mais tranquila. De repente, alguma coisa chamou a atenção de Sandawei, fazendo ele se levantar de uma forma muito rápida. Ele olhou para o Sr. Lin, que dormia pacificamente ao seu lado, e pensou consigo mesmo que havia sido generoso ao tratar o homem tão bem. Determinado, nosso herói decidiu que precisava descobrir quem que estava tentando matá-lo, né, e ajudando Yuan em seu plano traiçoeiro, já que ele havia percebido que o cara estava com um tramóia na mente, né? Nesse momento, o velho Lin acordou e acendeu uma luz, perguntando ao visitante inesperado o que ele estava fazendo ali. Logo, Lin se lembrou das palavras do prota que havia dito que o ladrão não demoraria a aparecer de novo. Foi aí que Lin teve uma epifania e compreendeu que o responsável pela sua doença era ninguém menos, ninguém mais do que o próprio chefe Yuan, ou seja, o prota estava certo. E sem hesitar, o diretor confrontou Yuan, dizendo diretamente a ele a sua suspeita, e o cara confirmou sem rodeio nenhum, dizendo que ele estava por trás de tudo, mas também deixou claro que tanto o velho Lin quanto o prota não tinham para onde escapar dessa vez. Sandawei, que já estava sentado em sua cama, interveio de uma forma sábia, falando sobre os assassinos que atacam pessoas indefesas enquanto elas dormem, e o quão covarde isso parecia, afirmando que essas pessoas têm uma alma tão podre e tão cebosa quanto o breu e um tormento desconhecido que aguardava ele para sempre. Ele ironizou que os mestres ou Gu contratado por Yuan não haviam avisado sobre essa maldição, e nesse momento os mercenários invadiram o quarto e viram que o prota não mostrava sinal nenhum de medo, ele estava bem de boa, parecendo tipo o Luffy. Ele rapidamente percebeu que um dos mestres estava coberto de escolopendras também. Esse mercenário com um sorriso no rosto se aproximou do prota e pensou, em tom de provocação, quem que era aquele gordinho ou amador ali. Ele pediu que o curandeiro revelasse o nome de seu mestre para decidir se teria piedade dele ou não, e o prota, no entanto, respondeu que ele não tinha mestre, apenas um avô, que havia criado ele por 18 anos na montanha Jinzheng. O mercenário, que era mais especialista em controlar insetos, sabia que Jinzheng era uma região remota, raramente visitada por qualquer pessoa. Ao ouvir isso, com o cara do mestre dos insetos, que também conhecia a montanha, interrompeu, percebendo que havia algo mais importante naquela história. O homem não estava disposto a recuar, decidindo eliminar o nosso prota e o mestre Lin, com uma recompensa de pelo menos 10 milhões que estava ali no jogo. As belas garotas da carruagem não intimidaram o prota, que desafiou o mestre a pegar todo o dinheiro. O jovem logo percebeu que a morte do diretor e do seu assistente seria um desperdício e sugeriu ao mágico que aproveitasse a sua estadia no além para se divertir com as garotas lá no... vocês sabem onde, né? Eu não vou falar esse nome não, que é feio. A ousadia do prota enfureceu o cara dos insetos, que não hesitou em tentar acabar com o prota. Ele estava decidido a mandar o prota de vala e jogar no Vasco, e, enfim, virar estampa de camisa e tudo mais. O mestre então soltou as suas centopeias domesticadas em direção ao nosso herói, que sem demonstrar nenhuma emoção, né? O cara tava de boa ali. Moleque neutro observava o inseto venenoso se aproximando. A criatura extremamente tóxica era conhecida como uma escárpia, e o seu simples toque era suficiente para matar uma pessoa adulta. O chefe Yuan, assistindo aquela cena com um sorriso muito satisfeito no rosto, observava enquanto o Sr. Lin ficava cada vez mais aflito com o perigo iminente. De repente, para a surpresa de todo mundo, o prota pegou a escolopendra mortal com as próprias mãos e o mestre dos insetos ficou de cara, incrédulo com o desenrolar dos acontecimentos. O nosso herói riu, comentando que em sua terra o seu velho avô fritava aquelas
criaturas com grande prazer e servia com vodka e milho. E ele até lamentou, rapaziada, que não podia acender um foguinho ali no trem pra fritar aquela delícia, mas mesmo assim deu uma grande mordida na criatura venenosa, crua mesmo. Oh, coisa bizarra. Em seguida ele perguntou ao mestre dos insetos se ele sabia o verdadeiro motivo pelo qual ninguém ousava subir na montanha Jinfen. No momento rápido, o prota saltou de sua cadeira e num piscar de olhos estava atrás do seu oponente. Antes que o homem pudesse reagir, o gordinho já tinha o agarrado pelo pescoço, demonstrando uma força surpreendente ao erguer o mestre dos insetos do chão. As centopeias, escolopendras e escarpas que estavam no corpo do homem caíram ao chão e o herói explicou que ninguém se atrevia a ir à montanha porque todos sabiam que ele habitava lá. E nesse momento o chefe Yuan percebeu que estava completamente indefeso e, bom, ele tinha mexido com a pessoa errada, né? O homem centopeia começou a engasgar enquanto espuma saía de sua boca e Yuan, tomado pelo medo, molhou as calças, né? O cara mijou de medo, completamente apavorado. O outro mestre que estava observando tudo à distância ficou também nervoso, sem querer se envolver naquela situação muito perigosa, e sentiu uma aura ameaçadora ao redor do prota, como se uma cobra enfurecida estivesse prestes a atacar a qualquer momento que fosse. E o prota notou que o segundo mestre já até estava se afastando, tentando nem ser notado, e logo decidiu soltar o homem que já sufocava com a própria saliva. O prota se dirigiu ameaçadoramente ao segundo mestre, perguntando se ele queria ter o mesmo destino daquele salafrário ali. O olhar do prota, rapaziada, transparecia uma figura genuína, uma fúria absurda, o que assustou profundamente ali, e o outro mestre também ficou de choque. Nesse momento, o chefe Yuan começou a perceber que o artesão que contratara estava em apuros. O cara já era, né? Tudo por culpa dele. O mágico, que ainda não havia se apresentado, revelou ser Wuka e, temendo por sua vida, disse estar pronto para aceitar qualquer punição imposta por Sandalwei, pois não sabia que o curandeiro estava ali. Sandalwei então perguntou ao Wuka se eles se conheciam pessoalmente. O homem, ajoelhado diante do prota, explicou que seu pai era Ututu, e Sandalwei reconheceu esse nome, pois lhe parecia muito familiar. Wuka, cheio de entusiasmo, esclareceu que seu pai e o líder do seu clã foram discípulos de Dair. Foi nesse momento que o prota percebeu que a família de Wuka seguia os seus ensinamentos, o que levou ele a poupar a vida do rapaz. Bom, eu não acho que ele merecia isso, né? E enquanto o herói se recuperava, pediu ao Wuka que levava as suas saudações a Dair quando visse ele. O jovem, profundamente agradecido, pressionou a testa no chão e agradeceu de uma forma sincera ao prota pela compaixão que ele demonstrou ali. E então começou a colocar o corpo do seu colega em um saco e durante o processo algo lhe veio à mente. Ele se virou para Sandalwei e perguntou o que deveriam fazer com o chefe Yuan. O prota e o Sr. Lin, que estava ao lado do chefe Yuan, agora bem mal, encararam o homem. E o diretor perguntou ao prota como que ele havia cruzado o caminho de Yuan. O velho explicou que o chefe Yuan era um patrocinador do seu filme, mas havia exigido que algumas garotas da equipe de filmagem saíssem com ele para jantar, né? Mas o Sr. Lin recusou. O cara realmente era uma pessoa boa e não estava disposto a submeter as garotas a isso. Lin, no entanto, apesar de tudo, não conseguia sentir um rancor profundo, pois ele acreditava que Yuan, no fundo, não era uma pessoa má. Ah, cara, eu te garanto que ele é assim, muito má. Mas o prota, percebendo que o velho não queria fazer mal algum a Yuan, permitiu que Wuka levasse o corpo do colega e descartasse ele em algum lugar, e Wuka agradeceu, ainda tremendo de medo, mas antes de sair do trem, levou consigo os pacotes e o cadáver. Enquanto isso, o Sr. Lin, confuso, perguntou ao prota se ele realmente havia comido aquela centopeia venenosa, e o curandeiro respondeu que as toxinas desse nível faziam parte de sua dieta diária. Ele precisava comer essas toxinas. Ele também pediu que o diretor o chamasse apenas de Dawei, ou se preferisse de gordinho, já que todo mundo chamava disso e ele estava acostumado. E mencionou que ele não esperava encontrar alguém que conhecesse sua verdadeira natureza naquele lugar. Lin, ainda intrigado, perguntou sobre os mercenários de Yuan, e o protagonista explicou que eles não eram ninguém especial, eram apenas alunos e professores de Wugu e de Shingan. Lin também então quis saber quem realmente era Sandalwei. Comendo um novo pacote de batata frita agora, o prota respondeu que ele era apenas ele mesmo, Sandalwei. Mas o curandeiro percebeu que o velho estava na verdade querendo saber de onde é que vinham seus poderes mágicos e extraordinários. Confirmando a suspeita, Lin assentiu e o herói explicou que era simplesmente um curandeiro e um professor de Wugu, que estava passando a sua vida inteira na montanha Jinfen, onde ele foi treinado por um velho sábio e rico, que, bom, também tinha habilidades, né? Ele mencionou que alguma coisa havia acontecido um dia enquanto ele treinava na montanha. Nas montanhas, onde um jovem Sandalwei estava sentado, cercado por animais e insetos venenosos. Perto dali, o velho mentor o observava e durante o treino, o nosso herói saltou da cadeira, impulsionando para atacar o professor e pretendia usar as suas cobras como arma. Mas o velho, com um simples toque de sua mão, neutralizou o ataque do jovem. O mestre empurrou habilmente, fazendo com que Sandalwei recuasse e, determinado, ele rapidamente se recuperou e tentou de novo, dessa vez evocando seu bicho da seda dourado para ajudá-lo. O inseto voou em direção ao professor, seguido pelo jovem curandeiro, que tentava atacar mais uma vez. No entanto, o velho simplesmente estendeu a mão e com facilidade interrompeu o ataque de Sandalwei novamente. O jovem foi arremessado para muito longe, batendo com a cabeça em uma árvore. Enquanto isso, o mentor capturou o bicho da seda com a maior tranquilidade, como se fosse balela aquela aí, de ar doce de criança. O mestre concluiu que a técnica Jidu do prota, que consistia em fortalecer o seu corpo com venenos e toxinas, havia melhorado bastante. Ele realmente estava progredindo. E o prota, embora frustrado por ter sido derrotado tão facilmente, aceitou a lição. Ele sabia que, apesar de estar envolvido em seu próprio treinamento, ele estava apenas respondendo ao chamado do professor. E o mestre então perguntou ao jovem se ele sabia por que era chamado de glutão. O prota, pensativo, sugeriu que o apelido vinha do fato de que o velho o atraíra para a montanha com doce, né, já que ele era gordinho. E com um sorriso, o professor perguntou se o prota o culpava por isso. O jovem curandeiro respondeu que
que não podia culpá-la, pois se não fosse pelo velho, ele teria sucumbido à maldição do 9º mês e jamais teria sobrevivido. Sandalway era tão grato ao professor por ajudá-lo a se fortalecer durante os 18 anos que passaram juntos, salvando ele da morte prematura. Ele também sabia que os seus próprios pais haviam desejado aquele destino para ele, queriam que ele morresse, o que o fazia rir, já que ainda não tinha tido a oportunidade de agradecer adequadamente ao velho por tudo que ele fez pelo garotinho. Portanto, não havia como culpar o mestre. Apesar de tudo, enquanto mastigava uma outra coxa de frango, o Prota ainda se lembrava de uma pequena reclamação. No ano anterior, um casal havia subido a montanha para uma avaliação e o professor deu a ele, o marido, enquanto ficava com a esposa. Isso fez o jovem entender por que chamava o mestre de velho, e sem responder diretamente, Sandalway deu uma mordida ressentida em seu frango. O velho retirou um pergaminho e convidou o Prota a dar uma olhada. O pergaminho revelava que, quando era pequeno, Dawei foi vítima da maldição do 9º mês que indicava sua morte inevitável. No entanto, isso não impediu o jovem de se tornar um poderoso mestre da magia, e o professor entregou o pergaminho a ele, explicando que no passado, utilizou a magia Wugu para conter a maldição, mas que agora o Prota havia atingido o auge da técnica Jidu. Com isso, o professor confirmou que seu aluno estava preparado para se defender sozinho, não precisava mais da ajuda de seu mestre. No entanto, o velho também esclareceu que Dawei ainda precisava reunir todos os itens listados no pergaminho dentro de um mês para escapar definitivamente da maldição e assim poder seguir a sua vida em paz. O pergaminho mencionava várias técnicas que ele precisaria dominar, como a técnica Idu, a técnica Yushi, que envolvia o controle da existência, a técnica Kuishi, que existia 3 estágios, e a técnica de Shendi, que simbolizava a transformação de casulo em borboleta. Embora o Prota já tivesse alcançado a maestria na técnica Jindan, ele se viu confuso, pois agora teria que buscar mais 3 pergaminhos e, bom, não era uma coisa fácil de se conseguir, né, rapaziada? Cá entre nós. O professor então perguntou ao Prota se ele queria aprender a técnica Kuishi imediatamente, explicando que com essa técnica, o nosso Prota seria capaz de controlar a sua própria sorte. Interessado, ele abriu o pergaminho que o professor havia lhe dado e, ao ler a lista de itens necessários, ele ficou chocado, exclamando que seria impossível encontrar tudo aquilo, especialmente a quintessência de Jade pura, um item muito raro. O professor com calma disse que tudo dependia da sorte do Prota e apontou o pergaminho que também continha o endereço dos pais do jovem, o que deixou ele surpreso, já que fazia muito tempo que ele nem tinha contato com a sua família. E bom, cá entre nós, Prota, eu acho que você nem deveria ter. O velho mentor ordenou que o Prota arrumasse suas coisas e descesse a montanha, onde deveria encontrar Geshi, o que o ajudaria a voltar para casa. O professor, com uma expressão serena, lembrou ao jovem que todas as coisas boas têm um fim, pedindo para ele não desanimar e se preparar para a viagem. Ele destacou que viveram juntos por 18 anos, o que foi suficiente para criar um vínculo muito forte, e tanto Dawei quanto o professor sentiram as lágrimas surgirem nos olhos ao se despedirem. Eles eram praticamente pai e filho, né? O velho pediu que o Prota visitasse de vez em quando e o herói, embora triste por estar partindo, brincou que ainda não havia tido a chance de aproveitar o jogo local. O professor, em sua maneira característica, ordenou que o Prota fosse embora de imediato, e o jovem, depois de reunir todas as suas coisas, informou que estava pronto para sair dali. Meteu o pé, sebo nas canelas. Todos os animais e insetos e pássaros da montanha se reuniram para observar a despedida do Prota. Felizes por ele, pois o jovem sempre foi gentil com os animaizinhos. Enquanto deixava a montanha, nosso herói se lembrava de como o professor o chamava carinhosamente de estômago com pernas. Que apelido carinhoso, hein? Agora, no presente, o Prota finalmente chegou à estação de Xiangning. O garoto que estava esperando por ele parecia preocupado, já que o trem deveria ter chegado a pelo menos 1 hora. Quando Dawei finalmente apareceu, o garoto o reconheceu imediatamente e gritou seu nome anunciando a sua chegada tão esperada. Ele correu até o Prota e o abraçou com muito entusiasmo, pois estava com muita saudade de seu mentor. O Sr. Lin, que acompanhava Sandalway, observou a cena com muita surpresa, pois conhecia pessoalmente o jovem que agora corria para abraçar o Prota. O garoto, que se revelou como Dr. Feng, explicou que Dawei era o seu mentor e que ele era o seu segundo aluno do curandeiro. Lin ficou curioso sobre os alunos se conheciam, e o diretor revelou que o jovem médico era responsável por supervisionar os cuidados da neta de Lin, que sofria uma doença muito rara. Feng explicou que a condição da menina exigia medicamentos caros para manter o seu estado atual, e embora ele ainda não tivesse descoberto como curá-la de uma forma completa. O Sr. Lin, resignado, comentou que cada pessoa tem sua própria sorte e que o destino está nas mãos do céu. Ele acreditava que a única coisa que podia fazer por sua neta era prover os remédios, enquanto o restante dependeria do destino. O médico queria acrescentar algo para confortar Lin, mas foi interrompido pelos seus próprios pensamentos de Sandalway, que refletia sobre a situação, percebendo que já havia ocupado seus alunos com tarefas suficientes. Durante a conversa, o aluno do Prota, o Dr. Feng, conduziu o mestre em seu próprio carro. Enquanto atravessavam a cidade, Dawei observava a metrópole com grande curiosidade e fascínio, já que nunca haviam visto algo parecido em sua vida na montanha. Ele ficou encantado com a vista da cidade grande cercada por arranha-céus futuristas. Em um edifício particular, então, que havia chamado a sua atenção, ele perguntou surpreso ao amigo o que era aquilo. O médico explicou que aquele era o prédio da televisão de Xianin, construído alguns anos antes com um investimento significativo. Foi um investimento muito grande. Sandalway comentou que os habitantes da cidade pareciam ter um gosto incrível, mas achou curioso que as pessoas vivessem de bermuda em um lugar tão moderno. Enquanto conversavam, o GPS acabou informando que o motorista deveria virar à direita e subir o viaduto. E surpreso com essa invenção, Dawei perguntou por que alguém estava falando com eles pelo telefone, já que não tinham ligado para ninguém, dando até instruções sobre o caminho, coisa que ninguém tinha perguntado. O médico Feng sorriu explicando que aquilo era como se fosse um guia navegador, prometendo ensinar o Prota para usar mais tarde. Dawei, encantado com a vida na cidade e toda aquela
pela tecnologia e começou a pensar no quanto o velho mestre o obrigara a treinar intensamente. Ele até se questionou se aquilo ainda fazia sentido e Fen, porém, defendeu o professor dizendo que se ele tivesse ali certamente teria punido Dawei por falar mal de seus ensinamentos. O aluno de repente ficou mais sério e perguntou ao mentor se ele estava feliz por finalmente poder voltar para casa. Dawei, por sua vez, olhou para o céu e não respondeu, pois estava refletindo profundamente sobre as palavras do jovem. Ele continuou a observar a cidade, se sentindo muito confuso e incerto sobre seus próprios sentimentos em relação a essa nova realidade que ele estava vivendo agora, já que era tudo muito diferente do que era antes. Finalmente chegaram a uma casa imponente na região de Billy. O Dr. Fen anunciou com entusiasmo que haviam chegado ao destino. O Prota, ao ver a casa que não visitava há 18 anos, ficou fascinado com a construção, sentindo-se um tanto quanto ansioso até. Enquanto Fen caminhava em direção à porta e tocava a campainha, o Prota permaneceu parado, observando o edifício com um misto de nervosismo e apreensão. O aluno, percebendo a hesitação do mentor, convidou ele a entrar. O Prota estava visivelmente preocupado, rapaziada, e nervoso ao ponto de dar um gole seco, tá ligado que ele perguntou a Fen o que deveria fazer e o que deveria dizer aos seus pais quando os encontrasse. Fen, brincando, respondeu que o Prota deveria ter pensado nisso antes e agora era tarde demais. O curandeiro ficou pensativo, tocando queixo, pois ele não tinha ideia de como se comunicar com seus pais, já que não via ele desde a infância. Ele até cogitou se apresentar como um homem gordo, o que deixou seu aluno um tanto quanto envergonhado. Enquanto eles conversavam, a porta se abriu. Nesse instante, um homem mais velho e também sem cabelo nenhum saiu da casa se desculpando por interromper a conversa deles. O protagonista ficou muito em choque, pois logo ele percebeu que estava diante do seu próprio papai. O homem olhou fixamente para o filho, ajustando o óculos para se certificar de que realmente era San Dawei que estava ali de volta. Ele perguntou com incredulidade se aquele era de fato seu filho, e Fen confirmou suas suposições emocionado. E o pai se aproximou do Prota, começando a se perguntar como que ele havia sobrevivido todos esses anos na montanha. O protagonista, no entanto, estava tão nervoso que ele não conseguiu dizer uma palavra sequer. O reencontro deixou de uma forma paralisada, assim como seu pai, que também nem sabia o que dizer após tantos anos sem sequer ver o seu filho. Nesse momento, uma mulher de cabelos grisalhos correu em direção ao Prota e o abraçou com toda a força que ela podia. Ela chorava de alegria por finalmente ter o seu filho de volta. E o Prota, ainda nervoso, tentou pedir ajuda de seu amigo Fen enquanto o médico observava a cena com um sorriso, satisfeito ao ver uma reunião de uma família acontecendo diante de seus próprios olhos. Realmente, eu acho que, bom, é uma coisa muito emocionante. No momento em que a mãe comentou que o filho já estava crescido, o protagonista olhou para o amigo com um semblante envergonhado por alguns instantes e, ao final, San Dawei olhou para a mãe que o abraçava com tanto carinho e força, sentindo aquela conexão familiar de novo. Ele então colocou a mão nas costas da mãe biológica e se virou em direção aos pais adotivos. O pai se aproximou e também o abraçou e, nesse momento, o menino sentiu que finalmente ele estava em casa. Fen, que assistia a cena, não conseguia parar de sorrir, emocionado com a tamanha fofura e tudo que estava acontecendo ali. Era uma cena linda. O pai em seguida agradeceu ao médico e o convidou para entrar na casa, mas o médico recusou de uma forma educada, explicando que ele não queria interferir na reunião de família e prometeu voltar no dia seguinte para ver o Prota. Assim, ele poderia se preparar para a universidade do hospital. Ao entrarem na casa, a família foi recebida por uma menina que aparentava ser muito inteligente e imediatamente chamou o protagonista de caipirão, deixando claro que não gostava do Prota. A mãe então repreendeu a filha, dizendo que ela não podia falar daquele jeito com seu próprio irmão, e ordenou que ela se apresentasse a Dawei. A menina ficou revoltada, pois no fundo eles eram parentes realmente. A mãe tentou acalmar toda aquela situação, convidando os filhos a se servirem com algumas frutas, e a garota, inteligente, comeu em silêncio, observando atentamente o seu novo irmão. Novo velho irmão, na verdade. Ela o julgava um verdadeiro gordão e notava sua aparência simples, típica de alguém que vinha do campo. Porém, no final, ela conseguiu reunir forças para sorrir e se aproximar do irmão, chamando ele e se oferecendo para mostrar o quarto dela. O Prota aceitou o convite, o que deixou a menina extremamente feliz. Ela o agarrou pela mão com muito entusiasmo, querendo exibir a casa, apresentar os cômodos e tudo mais, e o puxou escada acima, já que o quarto ficava no segundo andar. Ao chegarem, a garota abriu a porta com um sorriso orgulhoso e o quarto era iluminado e também emanava uma felicidade, refletindo completamente a personalidade dela, mas estava cheio de animais de estimações, incluindo até mesmo cobras. O protagonista ficou surpreso ao entrar no quarto, pois havia tantas caveiras espalhadas e, além disso, notou as roupas e peças da garota que estavam desarrumadas sobre a cama. No entanto, o que realmente chamou sua atenção foram os répteis no terrário. Ele ficou fascinado com a proximidade daqueles animais e parecia que até a cobra sentia a presença marcante do Prota, olhando fixamente para ele. A irmã, ainda animada, queria continuar impressionando o Prota, explicando que os répteis ainda eram pequenos como se fossem bebês. Ela pegou uma aranha grande e mostrou para o irmão, dizendo que aquele era o seu animalzinho favorito, no qual havia investido muita grana. San Dawei, sem demonstrar medo, olhou para o animal com uma certa curiosidade, e a menina ficou confusa, pois o garoto não demonstrou nenhum sinal de susto. Em certo momento, a aranha pulou em direção ao rosto do protagonista, mas ele permaneceu impassível, e no fim, a menina acabou se assustando mais do que o próprio protagonista e saiu gritando pela casa. Arrependida, ela pediu desculpas, afirmando que não havia feito aquilo de propósito, e o Prota, com calma, pegou o animal nas mãos, percebendo que
que, embora ainda fosse pequeno, era realmente muito fofo. Ele comentou que havia uma aranha ainda maior em uma outra caixa e sugeriu mostrá-la à irmã, o que a deixou muito animada também, como se estivesse à espera de um grande milagre. Nosso herói perguntou à irmã se ela não tinha medo e ela, tentando manter a postura, afirmou que não. Ela queria se provar a mais corajosa da turma e, portanto, achava que não deveria temer insetos e nem sequer répteis, já que um ser humano é muito maior e deveria ser mais forte também. A caixa continha diversos animais, incluindo centopeias e cobras, e o prota pegou uma das cobras gordinhas para mostrar, mas ao olhar em volta percebeu que a irmã havia se escondido atrás de uma cadeira, tremendo de medo. Ele questionou por que ela estava tão assustada e a garota mentiu dizendo que não estava com medo, então ele a convidou a escolher algo do seu arsenal, como se fosse um presente, como um gesto de carinho de irmão mais velho. A menina intrigada pediu para ver uma viúva negra que era maior do que o animal favorito dela, e o prota entendeu que a irmã estava escolhendo um presente especial e, sem hesitar, pegou uma grande aranha para ela, se aproximando com muita delicadeza. Para observar melhor a aranha gigante na mão do prota, o curandeiro começou a explicar que a viúva negra é uma das espécies mais agressivas, mas só ataca quando está muito faminta ou quando ela se sente ameaçada, como tem algum perigo iminente. Ele mencionou que já fazia tempo que estava escolhendo essa aranha e a garota ficou até que surpresa, achando que ele apenas havia pegado uma qualquer. Ela confirmou que realmente havia escolhido sua aranha favorita, já que havia centenas delas na caverna escura, e o prota contou como passou o dia inteiro naquela caverna segurando uma tocha para iluminar o caminho. A irmã ouviu a história com surpresa e começou a achar o irmão muito legal, ou seja, ela mudou completamente o pensamento que tinha antes sobre ele ser um caipira chato. Ela perguntou se ele havia sido picado pelas aranhas e o prota revelou que sim, duas delas picaram. Uma morreu envenenada enquanto a outra zombou dele sem piedade. No final, Sandalwood decidiu mostrar uma de suas aranhas favoritas, destacando que ela era bem esperta. Ele deu uma ordem à aranha que prontamente obedeceu, ficando imóvel. Depois, pediu que ela dissesse olá e o pequeno inseto levantou suas patas. A irmã, impressionada, passou a ver o irmão como alguém muito legal e até mesmo teve inveja dos seus ensinamentos. No entanto, os talentos do prota não se limitavam a controlar aranhas. A irmã empolgada imaginou que o prota também soubesse dirigir carros e nessa hora ele lembrou que a única vez que havia dirigido foi mais cedo naquele dia. Ele nunca nem tinha andado no carro, ele só andou com fé, na verdade. Além disso, ele não entendeu bem o que o irmão quis dizer com impulso, pois nunca tinha dirigido de verdade. Mesmo assim, o prota decidiu mentir sobre suas habilidades, assumindo o apelido de Rei do Circuito, inventado na hora ali, e isso chamou mais atenção da irmã. No final, ela convidou o prota para participar de uma corrida naquela noite, mencionando que havia um adversário que precisavam derrotar, e foi então que o prota se deu conta de que o erro agora era imutável. Agora, numa pista de corrida abandonada, a competição estava quase para acontecer. Os pilotos com carros esportivos incríveis e também caros já estavam competindo entre si. A irmã do nosso herói estava ao volante de um carro vermelho enquanto o garoto se sentava no banco do passageiro. A garota demonstrava habilidade ao mudar de marcha e girar o volante com tal precisão, fazendo uma curva tão acentuada que o prota acabou batendo a cabeça no vidro. No final ficou claro que a irmã tinha um ótimo controle do carro, conseguindo derrapar nas curvas com destreza, o que deixou o irmão até que impressionado. Quando o Evan estacionou, foi recebida por uma amiga que notou que ela estava um pouco atrasada. As duas desceram do carro e o Wen perguntou à amiga se o adversário Shang já havia chegado. A amiga respondeu que ele estava lá há muito tempo e que também haviam trazido um novo piloto conhecido como Deus das Corridas Subterrâneas, famoso por suas manobras incríveis. Com orgulho, o Wen declarou que o verdadeiro rei da pista era o prota, apontando para o irmão que estava nervoso atrás dela. Ela rapidamente o apresentou a sua melhor amiga e a amiga, ao ver o sorriso bobo do prota, não conseguiu disfarçar a incredulidade, pois ele não tinha um perfil de alguém que fosse o rei da pista ou coisa do tipo. Ela perguntou com certa desconfiança se o irmão de Wen tinha certeza de que estava preparado para aquilo, e nesse momento, um luxuoso carro preto apareceu e todos os olhares se voltaram para ele. O carro parou, ficou claro que alguém importante tinha chegado. Era Shang, o adversário de Wen, que surgiu com duas beldades do seu lado, e todos ao redor admiravam eles. Foi então que o prota percebeu que aquele era o cara de quem sua irmã havia falado tanto. Com uma atitude arrogante, Shang se aproximou do grupo e provocou Wen, perguntando se ela já estava cansada de perder e ser uma derrotada completa. A garota, sem hesitar, respondeu que ele deveria parar de se vangloriar, pois ela não acreditava que alguém como ele pudesse ter sorte todas as vezes. Shang então tirou uma mala cheia de dinheiro e a colocou na frente dela, mostrando toda a sua autoconfiança. A amiga de Wen ficou surpresa com a quantidade de grana que ele tinha em mãos e começou a ameaçar Shang, dizendo que Wen iria humilhá-lo completamente. A ousadia das garotas chamou a atenção do rival, que jogou fora a pituca de cigarro e, ao se colocar entre a sua gangue, perguntou como elas esperavam que o garoto derrotasse. O Wen tinha um total de 700 mil pilas e apostou 200 mil na primeira corrida. Nosso prota tentou impedir a irmã de fazer um movimento tão arriscado, mas ela lembrou de que seu irmão era o rei da pista e, embora ela não se lembrasse muito bem do nome dele, ela acreditava firmemente que Sandalwood venceria seu oponente de uma forma fácil e, em tom de brincadeira, disse que até apostaria as roupas íntimas no final da corrida. As garotas olharam para o prota, que estava ao lado delas, e ele fingiu estar confiante, como se realmente pudesse ajudar a irmã. E para provocar ainda mais o seu oponente, Wen decidiu apostar todo o valor logo na primeira corrida. Shin olhou para Shang confiante e este, por sua vez, riu da autoconfiança das garotas. Em resposta, resolveu aumentar a aposta, subindo o valor para 3 milhões e oferecendo até uma aposta 1 contra 5. Se Wen vencesse, ela ganharia 3 milhões e 600 mil. Nesse momento, alguém da gangue de Shang o interrompeu, dizendo que algo
Sobre o protagonista parecia familiar e alguns deles começaram a reconhecê-lo como o rei da montanha. Shang então se aproximou de Sandalwei e começou a rir da cara dele, mas o prota permaneceu em silêncio, apenas olhando para o rival com uma seriedade no rosto. Finalmente Shang empurrou o corredor para dentro do peito de Sandalwei, jogando mais dinheiro com moedas nas mãos dele, sem entender se o prota estava levando a aposta a sério. Shang sugeriu que ele somasse o dinheiro total e devolvesse qualquer diferença, e um dos comparsas de Shang riu descrente, pois não acreditava que o rei da pista pudesse ser tão pobre. Shang perguntou ao prota quanto que ele tinha contribuído e sugeriu uma aposta de 100 para vencer. Logo depois, tanto o prota quanto seu rival entraram nos carros e começaram a se preparar para uma corrida. Caramba, coitado do prota, ele nem sabia dirigir, velho. Oi, que judiação. Uma linda garota deu sinal para que os corredores se preparassem e a Gang Chen não pôde deixar de admirar aquela beldade. Os carros se posicionaram para a largada e o público estava claramente torcendo para Shang, certo de que ele esmagaria o prota. Isso irritou Wen, mas enquanto isso, Dao Wei estava extremamente nervoso ao tentar dirigir o carro. E olha que ele não tinha medo de nada, hein? Wen perguntou ao irmão por que ele não havia ainda se movido para a linha de saída e Dao Wei explicou que o carro simplesmente não queria andar. A irmã então perguntou se ele realmente sabia dirigir e o prota percebeu que até aquele momento havia dirigido um único tipo de carro completamente diferente. Wen deduziu que ele não sabia dirigir um carro automático, então ela explicou rapidamente que ele precisava do pé esquerdo para frear, puxar a alavanca até a letra D e bom, foi explicando para o prota como que dirigir um carro automático, né? Vale lembrar, rapaziada, que uma vez eu precisei dirigir um carro automático e eu vi um tutorial no YouTube. Funcionou, pô. Enquanto isso, Shang informava a todos que a corrida consistia em uma reta de 5 km, seguida por 4 curvas fechadas e uma grande. As regras eram simples, não havia regras. Os corredores só precisavam pisar fundo no acelerador e quando a corrida começou, o prota pareceu sair na frente, mas logo descobriram que ele havia feito uma largada falsa. Isso deu a Shang mais motivos para zombar novamente de Dao Wei. Wen observou que já que não havia regras, o seu irmão poderia usar isso ao seu favor, e com isso, Shang rapidamente recuperou sua posição e acelerou rumo à competição, decidido a vencer de uma vez por todas. Ele alcançou o prota, dando início a uma intensa disputa pelo campeonato, e o piloto de Shang acreditava que correr nas montanhas não oferecia nada de especial. O jovem pensava que após a primeira curva, o nosso prota perderia completamente. No fim, ele resolveu cortar caminho e debochou do piloto iniciante, afirmando que mal dava para chamar aquilo de corrida, já que era uma porcaria. Ele zombou do prota, chamando ele de fracassado completo, enquanto Shang confiante guardava sua vitória. Sentado em seu carro com uma garota nos braços, bebendo cerveja e até mesmo aproveitando o momento como se ele estivesse realmente gostando daquilo. De repente, um amigo se aproximou de Shang para avisar que alguém havia chegado, e sem dar muitos detalhes sobre quem era. A treinadora Wen, visivelmente arrasada, cruzou a linha de chegada e foi então que Shang percebeu a derrota iminente. Ela entendeu que o prota, em vez de simplesmente dirigir o carro, havia empurrado ele, algo que confundiu todo mundo. Ninguém sabia ao certo onde é que estava o deus da corrida, e muitos se perguntavam por que o prota estava colocando tanto esforço para empurrar o carro manualmente, já que ele poderia dirigir. O protagonista finalmente cruzou a linha de chegada, trazendo consigo a sensação de vitória tão esperada. Ao fazer isso, lembrou a Shang que de 5 apostas apenas uma havia sido feita acreditando na sua vitória. Toda a gangue, inclusive o seu líder, ficou impressionada com o desenrolar inesperado da corrida, especialmente contra o cara. O rei das corridas chegou e acusou o prota de quebrar as regras, dizendo que ele cortou todas as curvas e colidiu com outro piloto, impedindo ele de acelerar em uma curva crucial. Dao Wei acabou capotando o carro, quase causando a morte do rei das corridas, e a turma toda ficou revoltada com a conduta do herói, e questionaram ele de uma forma agressiva, como se ele tivesse decidido transformar a corrida em uma briga de carros. Shang reclamou que por causa da quebra de regras, ele teria que gastar dinheiro para consertar o carro danificado, já que seu irmão e irmã também foram envolvidos. Foi então que o prota apontou que o próprio Shang havia dito que não tinha regra na corrida, então ninguém deveria se importar da maneira como é que ele estava dirigindo. Ele poderia dirigir do jeito que ele quisesse, né? Imediatamente a turma inteira se armou e o valentão começou a ameaçar o prota, afirmando que tinha todo um exército ao seu favor. Ele perguntou ao gordo se ainda queria lutar, já que a situação estava piorando para ambos os lados, e a garota preocupada pegou o telefone para chamar a polícia, mas a sua melhor amiga rapidamente arrancou de suas mãos. Zing, com um sorriso sarcástico, avisou que Wen queria chamar a polícia. Foi então que a garota se deu conta de que não tinha uma verdadeira amiga ao seu lado. Ela estava falsa ali só para prejudicar mesmo. Shang, por sua vez, riu da tentativa de Wen de buscar ajuda, sugerindo que a polícia, quando chegasse ali, seria tarde demais e apenas os corpos do irmão e da irmã seriam encontrados. O líder da gangue também começou a ameaçar, insinuando que Sun Wei ainda era uma garotinha muito boba, sugerindo que ele havia tido sorte naquele dia. Zeng então sorriu para Shang, questionando como ele conseguia ser tão sortudo, o que deixou o bandido eufórico por ter a chance de ganhar tanto a garota quanto dinheiro. De repente, Dao Wei agarrou o dedo do valentão com uma expressão ameaçadora nos olhos, percebendo que aquele dia poderia significar o fim para Shang. Ele torceu o dedo do oponente com tanta força que poderia ter quebrado seus ossos. Shang, incapaz de resistir, gritou de dor como um verdadeiro covarde, e nesse momento toda a turma se levantou, berrando que o homem gordo queria morrer. Mas o prota não era um bom homem gordo comum, não. Ele rapidamente enfrentou todos os baderneiros que o cercavam, utilizando artes marciais para derrotá-los. Seus movimentos eram precisos e ágeis, diferindo chutes e socos em todas as direções, sem dar nenhuma chance aos agressores. Os valentões caíram um a um, incapazes de resistir aos golpes perfeitos do prota, e ele, tomado por uma raiva avassaladora, não parou nem por um instante, mesmo enquanto lutava no autódromo abandonado. O som de gritos e pedido de socorro era tudo que se ouviu ao redor. No fim, os bandidos foram derrotados e aqueles que restaram estavam caídos em meio ao próprio sangue, incapazes de continuar aquela luta. Os sobreviventes, ainda em estado
estado de choque relativamente, se ajoelharam diante do prota implorando por piedade. Apenas o líder permanecia firme e o curandeiro então o relembrou do acordo que tinham feito. Finalmente um dos homens admitiu não ter dinheiro, tomado pelo medo, implorando para que o curandeiro se afastasse. Nesse momento o prota decidiu agir de outra forma. Ele colocou a mão no bolso, agarrou o líder da gangue pelo rosto e com um sorriso no rosto afirmou que em troca de dinheiro ele tiraria a vida de Shang. E o Score, sem mais mentira nenhuma, rapidamente se apressou em entregar a quantia para o prota, que trouxe um grande saco de dinheiro e ajoelhado implorou ao mesmo, pois aquela quantia representava toda a sua grana e sua vida. Wen, ao receber o dinheiro, o aceitou de imediato, encantada com a tarefa de seu brilhante irmão que havia lhe dado. Após contar cuidadosamente, informou com alegria que havia exatamente 3.600.000 na bolsa. De repente, a polícia chegou ao autódromo, um dos oficiais, usando o walkie-talkie, informou que os infratores ainda estavam na estrada e ordenou que fossem perseguidos. A polícia correu o mais rápido possível para impedi-los de escapar e, eventualmente, conseguiram capturar o prota e sua irmã, ordenando que eles se levantassem as mãos e permanecessem imóveis, não poderiam mexer nem um músculo sequer. Rapidamente, os membros da gangue foram detidos e o capitão foi informado de que não havia contrabando no local, apenas uma grana, e perceberam que no final só havia meninas e corredores naquele lugar. Depois de algum tempo, todos os bandidos já estavam algemados na delegacia e o delegado se sentou na sala de interrogatório e pela primeira vez perguntou o nome completo de Sandaway. Tenso, o rapaz olhou para os policiais e se questionou por que ainda não tinham visto nenhuma mulher na delegacia, já que nas novelas que ele gostava de assistir, sempre havia aventuras nas delegacias, se é que entende. Agora, ele não conseguia parar de pensar em que tipo de uniforme as mulheres achariam atraente, se era o dele, da montanha ou de um policial. A polícia então perguntou sobre o seu gênero, mas o detido não respondeu, perdido em seus pensamentos sobre garotas. Ele afirmou ser do gênero feminino, que surpreendeu os policiais, já que não estava esperando por isso. No entanto, o protagonista logo percebeu que estava falando bobagem, ficou nervoso e se corrigiu, afirmando que ele era um machão. O policial tentou acalmá-lo e pediu que contasse em detalhes o que aconteceu no autódromo abandonado. Quando ele começou a se explicar, o jovem fez várias desculpas se referindo aos seus companheiros como irmãos. No final, a polícia decidiu investigar melhor tudo o que estava acontecendo. O jovem então explicou que ele e a sua irmã haviam sido informados sobre uma corrida clandestina acontecendo em um lugar e decidiram ver do que se tratava. De repente, todos começaram a brigar e o policial então perguntou por que parecia que ele e Shang estavam brigando por causa de dinheiro roubado, né? O prota esclareceu que o dinheiro pertencia à sua irmã e que provavelmente a polícia cometeu algum engano, pois Shang, ao ver a sua fraqueza em relação ao Wen, queria ficar com a grana. O policial olhou com seriedade para o prota e perguntou se isso era verdade, e após a explicação, o policial encerrou o interrogatório, dizendo que os resultados da investigação seriam conhecidos à tarde. Entretanto, por Dawei ter participado das corridas ilegais, ele foi multado em 2.000 pilas e seria mantido detido por 3 dias. Insatisfeito, o prota achou a decisão injusta, mas o policial afirmou que havia evidências da sua participação, já que havia 2 carros completamente destruídos no local. O policial ainda sugeriu que se o Wen negasse o seu envolvimento, ela também poderia ser presa. Não querendo que a sua irmã fosse prejudicada, o prota pediu que verificassem tudo de novo. Enquanto isso, segurava as algemas esperando ser liberto. No final, ele não conseguiu evitar e, deprimido, foi escoltado para fora da sala de interrogatório por 2 policiais. Lá fora, eles testemunharam o chefe da operação repreendendo seus subordinados, irritado por terem mobilizado tantos recursos apenas para capturar alguns corredores ilegais. O chefe então se dirigiu ao informante, dizendo que se caso seu superior liberasse um dos contrabandistas, eles provavelmente arrancariam a sua cabeça. No entanto, Shang Lanhua não se intimidou com as ameaças e o informante declarou que não tinha envolvimento com contrabando e que não estava se escondendo da polícia, por isso acreditava que não poderiam fazer nada contra ele. Shang Lanhua sabia que ao fornecer informações falsas, ele poderia no máximo ser detido por 48 horas, e se o chefe tivesse agredido um subordinado, ele perderia 3 skins. O personagem principal ouviu essa conversa com bastante atenção e a polícia informou que não houve progresso no caso, e Gan então forneceu uma informação útil também. Foi então que o prota teve uma ideia, sugerindo aos irmãos policiais que extraíssem informações de Targan como forma de compensação por sua culpa. No entanto, eles não concordaram, pois o informante estava sob a proteção de ladrões perigosos e o nosso herói, determinado, prometeu que conseguiria informações sobre Jian Hua se precisar usar força contra ele. Os policiais trocaram olhares, percebendo que essa era uma boa oportunidade para eles, e o chefe deixou o escritório, bateu na parede com o punho, gritando que Targan estava irritando ele de uma forma profunda. Então pediu autorização para transmitir uma informação importante. O chefe, ainda furioso, voltou sua atenção para ele, e os subordinados contaram sobre a vontade de Jia Wei de ajudar a obter informações sobre tudo o que aconteceu. O capitão questionou se o garoto sabia das consequências que isso poderia lhe trazer, no entanto, ele aceitou os termos e desafios impostos. Finalmente, o capitão ordenou que as algemas do prota fossem removidas, e o chefe pediu que acompanhasse o prota, levando ele até a sala onde estava o cara. Jian Hua, confuso, não conseguia entender de onde é que vinha aquele homem gordão. Inicialmente, o jovem pediu de uma forma educada para que o informante revelasse tudo à polícia, caso contrário, seu silêncio forçaria a usar métodos bem que
impróprias, né? O que deixou o homem bastante desconfortável. Muito irritado com o tom da conversa, Jiang Hua chamou o jovem de porco gordo e este, por sua vez, começou a ameaçar, insinuando que acidentes sempre acontecem, como ser atropelado ou se alguma coisa caísse em cima de sua cabeça. O protagonista retrucou dizendo que Jiang Hua estava criando problemas para si próprio e em seguida Jiang Hua afirmou que haveria vingança. Então tirou uma pequena agulha mágica do bolso e o prota sem hesitar lançou a agulha diretamente na testa do cara, que imediatamente perdeu a consciência revirando os olhos até que apenas o branco fosse visível. O capitão saltou da cadeira pensando que o prota estava prestes a ferir seriamente o informante, contudo o herói apenas tocou a mão de Jiang com 2 dedos, utilizando seus poderes de cura, ordenando que ele revelasse todas as informações sobre os crimes que havia cometido. A princípio o cara resistiu, mas acabou cedendo às ameaças e o protagonista então mudou de postura, começando a contar como havia enfrentado grandes dificuldades e sofrimentos por causa de tantas mentiras, acreditando ser o verdadeiro Jiang Hua. O governante do submundo apareceu diante do cara, que sem demora concordou em revelar tudo. Depois de um tempo, o capitão já tinha tantas informações que o seu ajudante mal conseguia anotá-las a tempo. A polícia observou atentamente todo o processo e Jiang Hua finalmente afirmou que aquilo era tudo o que sabia, e também lembrou de um roubo cometido na infância quando aos 10 anos subtraiu 13 moedas de sua própria casa. O protagonista olhou para o capitão, que fez um sinal de aprovação, e ele relatou que o cara, toda a verdade havia sido obtida agora, e disse que agora tinha o direito de voltar ao mundo dos vivos. Dao Wei estalou os dedos devolvendo a consciência ao informante e agradeceu ao capitão. O oficial por sua vez ordenou imediatamente que a equipe se preparasse para a operação. Todos começaram a se agitar e o protagonista pediu que o chefe não esquecesse dele ou do seu destino, do combinado que eles tiveram antes. No final, o capitão instruiu seus subordinados a remover todas as suspeitas sobre Dao Wei e transferir a multa para Shen. No entanto, ele não pretendia libertá-lo de imediato e enviou ao banheiro. Nosso herói protestou alegando ser o cidadão cumpridor da lei, mas acabou preso no banheiro, onde permaneceu lá por 3 horas. Lá, ele se deitou e sonhou com os perfumados campos de Jinfeng. Seu sono foi interrompido pelo som da porta se abrindo, seguindo pelos elogios do capitão sobre o sucesso da operação. Dao Wei se levantou do sofá e ao ouvir uma voz familiar, pensou que finalmente seria liberto. O jovem cumprimentou o chefe com alegria, mas este o advertiu dizendo que aquelas formalidades não seriam necessárias e o capitão então fez uma observação final. O caso do nosso herói havia sido encerrado e já não havia mais suspeitas contra ele. Por sua contribuição na investigação, ele teria o direito a uma generosa recompensa. No entanto, ele recusou o dinheiro pois considerava uma honra ajudar a polícia. Tudo o que ele desejava agora era a liberdade para ele e sua irmã e sairiam impunes dessa situação toda. O policial então autorizou que o nosso protagonista fosse embora. Contudo, antes de sair, ele perguntou por que o rapaz estava na sala de tratamento mencionando a técnica do dedo de esquecimento, uma antiga prática que o mestre Harish havia proibido de comentar. O chefe também quis saber o motivo do jovem ter usado uma agulha de prato, que deixou o prota um pouco desconfortável, já que o capitão havia anotado até sua arma. Nesse momento, o policial decidiu compartilhar uma história com o prota. Ele contou que durante anos havia caçado ladrões e em apenas 2 anos conseguiu capturar mais de 100 criminosos, o que dava uma conta de média de um ladrão por dia. Foi assim que ele conquistou sua posição de policial criminal com os próprios méritos. Ele então observou que o prota deveria parar de fingir, pois de outra forma não sairia daquela situação. Nosso herói cansado se sentou no sofá com expressão de desagrado e disse ao capitão que ele poderia perguntar o que bem entendesse, mas que não deveria ficar tão nervoso. O chefe então questionou o truque envolvendo a agulha e o protagonista explicou que a agulha fazia parte de uma prática de medicina chinesa, destacando que ele era um curandeiro e a utilizava para tratamentos. No entanto, naquela situação específica, a agulha estava embebida em veneno. Intrigado, o capitão quis saber que tipo de veneno era e essa pergunta deixou o prota de surpresa e ele pensou por um momento antes de responder que o veneno provavelmente era uma mistura de escorpião vermelho cereja, cabeça de cobre e veneno de uma aranha real roxa. Tudo isso misturado com suco de batata doce, uma junça vermelha e lua indiana. O capitão cético não acreditou muito na explicação do prota, pois sabia que o veneno de cabeça de cobre não agiria daquela maneira. E percebendo que havia uma mistura complexa de veneno muito tóxico e ervas, o capitão perguntou se o jovem sabia que servia o suco de junça e se ele era usado para neutralizar o veneno, ou se era apenas um tipo de alucinógeno ou coisa do tipo. O protagonista, em um tom meio que provocativo, sugeriu que o capitão experimentasse o suco para ver como é que ele faria se sentir cercado pelas mulheres mais belas. O chefe irritado decidiu que já era suficiente e mandou o prota embora. E ao final, um dos policiais finalmente libertou o prota. Dao Wei sentiu um grande alívio ao finalmente estar livre. O policial disse para ele parar de agir como se estivesse interpretando o papel. O nosso herói concordou e logo, ele e sua família estavam aguardando seu retorno. Quando chegou em casa, seus pais preocupados perguntaram se ele havia passado por algum problema e a mãe, especialmente, estava bastante chateada com as aventuras do filho que costumava deixá-la aflito com as suas travessuras. Dao Wei se desculpou por preocupar os pais, explicando que havia ajudado a polícia que, como recompensa, prometeram lhe dar uma quantia em dinheiro. Agora, na casa da família, onde uma mala cheia de dinheiro foi entregue, sua irmã ficou eufórica ao descobrir que eram 4.320 moedas, sugerindo que ao dividir o valor pela metade, ela e o cara ficariam ricos. O protagonista, no entanto, sugeriu que ela ficasse com todo o dinheiro, pois ele se sentia desconfortável em aceitar a quantia de sua irmã mais nova. Ela, por sua vez, não aceitou a proposta, insistindo que seria justo dividir o valor igualmente, já que haviam passado por tudo aquilo juntos, e os dois começaram a discutir sobre o assunto até que o pai interveio. Ele disse que ele e a mãe ficariam com dinheiro e que os filhos deveriam parar de brigar. Com essa decisão, o pai pôs fim à discussão, mandando os filhos irem dormir. Apesar disso, nem a protagonista nem a sua irmã ficaram satisfeitos com a resolução da situação, pois perceberam que quando duas pessoas brigam, uma terceira acaba levando vantagem. No dia seguinte, uma forte chuva começou a sair, e o nosso herói estava em uma viagem de carro com o Dr. Feng. O prota
prota, cansado, bocejou, pois não havia tido a chance de dormir tão bem naquela noite enquanto ele refletia sobre tudo o que aconteceu com seu amigo. Eles estavam no caminho do hospital porque já tinham planejado visitar a universidade, e Feng perguntou ao prota se ele se lembrava do Dr. Lin. O jovem mencionou que o Sr. Lin era o médico responsável pela neta do cara, mas suas habilidades eram limitadas e então o médico havia solicitado a ajuda do nosso prota. Dawei comentou que deveria ter sido informado disso antes, já que havia considerado ajudar o médico na estação. Quando finalmente chegaram ao hospital e encontraram a menina gravemente doente, internada também, o diretor Dawei e Feng se reuniram em volta da cama da paciente. A jovem estava conectada a diversas máquinas e por causa da doença estava completamente sem cabelo. O Lin explicou que a menina havia tido uma vida muito difícil, especialmente depois que aos 3 anos os seus pais morreram em um acidente de carro. O diretor a criou com muito carinho e sonhava em vê-la vestida de noiva brincando com seus filhos, contudo algo inesperado e terrível aconteceu. O Dr. Feng pediu ao diretor os resultados dos exames laboratoriais, um raio-x e relatório de exame da jovem, mas o diretor hesitante estava tentando responder apenas algumas das perguntas do curandeiro. O diretor estava visivelmente ansioso, mas disposto a fornecer qualquer informação ao curandeiro. Dawei perguntou se 3 anos atrás a menina estava apresentando recaídas como sintomas de dores de cabeça, náuseas, vômitos e se a condição dela havia se assemelhado ao tipo de gravidez. O Sr. Lin ficou surpreso, pois o curandeiro descreveu em detalhes o início do sintoma da doença da neta. Dawei também mencionou que essa condição persistiu por 1 ano, seguida por uma insônia, perca de apetite, sangramentos nasais frequentes, alucinações e até mesmo perca de consciência, além, é claro, da febre alta. A menina também começou a chamar pelos pais, o que chocou o diretor, que mal podia acreditar no quanto o curandeiro sabia sobre o caso. O menino refletiu sobre as suas conclusões e no fim afirmou que o Dr. Feng não conseguiria curar essa doença, algo que Feng já suspeitava, pois não tinha obtido sucesso até aquele momento. O aluno ficou muito animado, acreditando que o seu mentor teria solução, e Dawei confirmou que conseguiria sim tratar a menina, precisando apenas de alguns meros minutos. O curandeiro então explicou que a menina estava sendo atormentada por uma lagarta venenosa que habitava o seu corpo, e perguntou ao Sr. Lin e ao Dr. Feng se eles conheciam o caranguejo eremita, esclarecendo que a paciente havia se tornado uma espécie de casca para aquela lagarta. O médico ficou furioso com essa explicação, achando absurda, já que a menina não era uma criança de 3 anos, e nesse momento uma enfermeira entrou na sala para administrar a medicação do paciente, mas o médico interrompeu o tratamento e pediu para chamarem o professor Bowen. A enfermeira, surpresa com a mudança repentina no tratamento, obedeceu e saiu da sala, lançando um último olhar sério àquele grupo. Dawei então comentou com o médico que precisava correr até o seu gabinete, e o Dr. Feng perguntou se havia algo que deveria ser preparado para o tratamento. O protagonista respondeu que não precisava de nada, além do que ele já tinha, e enquanto isso o Sr. Lin perguntou ao diretor como o destino do médico se conectava ao de Dawei. O velho contou que durante uma viagem de trem eles haviam encontrado 2 professores Ugu da idade avançada, e um deles conversava com o prota como se ele fosse muito mais velho, e esse professor estranho havia mencionado que o pai de Dawei fora o seu 5º discípulo. O diretor ficou confuso com essa informação e tentou explicar melhor a situação ao Sr. Lin, e ele contou que o professor de Dawei, o seu próprio professor, tinha mais de 120 anos, um número que surpreendeu o Sr. Lin. O jovem então explicou que a vida dos curandeiros pode ser extremamente curta ou incrivelmente longa. Curta porque alguns podem morrer rapidamente, mas longa porque outros conseguem viver por muitos e muitos anos. Na época, o professor utilizava técnicas para prolongar a vida antes de conhecer Dawei. Naquele período, ele não tinha muitos alunos, e Feng, que estudava na faculdade de medicina, também trabalhava meio período em um hospital universitário. Então, o antigo professor decidiu procurar um médico para garantir a segurança de Dawei no caminho para casa, e o professor, em um gesto inesperado, sequestrou Feng e o levou à força para sua montanha. O Sr. Lin ficou surpreso com a forma como tudo aconteceu, percebendo que o velho até ameaçou envenenar Feng, mas este não ofereceu resistência e aceitou seu destino. Quando Feng chegou à montanha, a situação deixou perplexo. A cabeça dele girava ao perceber que todos ao redor do mestre pareciam querer destruí-lo. Entretanto, o lugar estava repleto de remédios venenosos e valiosíssimos. A habilidade e conhecimento do velho e do mestre exigiam que ele permanecesse na montanha de Feng, embora não fosse a única razão da permanência de Feng ali. Ele também ficou por causa do seu vínculo com o jovem Dawei, que era apenas um pequeno mentor para ele. Feng praticamente cresceu sob a tutela desse ambiente e das pessoas que o cercavam naquele instante. O tempo passou e Feng viu o protagonista voltar para Shan'an, quando Dawei já era mais velho. Foi nesse momento que o velho mestre aceitou Feng como médico, e isso só aconteceu depois que Feng provou sua dedicação a ajudar o prota, o que fez com que ele se tornasse o 2º aluno do mestre logo após o nosso herói. Ao longo desse processo, Feng se aproximou do grupo que vivia na montanha, e o Sr. Lin notou que Feng havia substituído o curandeiro que antes cuidava de seu pai, e ficou curioso sobre o destino dos outros alunos. Mas Feng não sabia o que tinha acontecido com eles. Em relação ao 3º e 4º aluno, Feng já estava em Shan'an na época, concentrado em seus estudos na universidade. O único aluno que o médico ouviu falar foi o 5º chamado Dadara. Esse aluno era o renomado mestre Ugu em Xi'an, onde gozava de grande respeito entre professores e curandeiros. Dadara tornou-se um profissional de grande destaque, ensinando mais de 100 alunos. Sua escola de maestria cresceu muito em Xi'an, mas apesar de toda sua fama, Dadara ainda era inferior ao velho mestre. Frustrado com essa situação, Dadara resolveu levar todos os seus discípulos para o Monte Jinfen com o objetivo de desafiar o mestre. Contudo, naquele dia, o mestre, irritado por Dawei ter comido algo que não devia, acabou explodindo de raiva quando os estudantes disfarçados surgindo dos arbustos para atacar. O prota reagiu de uma forma rápida, enfrentando todos com fúria. E em meio à confusão, o grupo foi derrotado, com mais de 30 discípulos sendo dispersados. Até Dadara, que tinha um poderoso aliado na forma de um bicho seda dourado, foi nocauteado junto com seus seguidores. Diante dessa derrota humilhante, Dadara decidiu dissolver a sua escola e os alunos. Por fim, ele jurou lealdade ao velho mestre, tornando-se o seu 5º discípulo. O Sr. Lin ficou
ficou extremamente surpreso ao ouvir essa história sobre a origem do protagonista e nesse instante Dawei apareceu, perguntando por que todos estavam com expressões tão sombrias. O Dr. Fan ficou igualmente assustado ao ver o jovem retornando tão rápido, já que ele pensava que Dawei tinha saído para dar um rolezinho, e voltaria só mais tarde. O nosso herói então explicou que não tinha ido embora, pois as suas coisas ainda estavam no carro, e como o hospital era muito grande, ele temia que se caso saísse, não deixariam voltar. Ele até pensou em chamar a secretária para ajudar, mas naquele momento o professor Juan Bowen entrou na sala, acompanhado de um assistente. Ele era uma das autoridades da escola pública de Huaxia e também um membro da Sociedade de Medicina Chinesa de Juya. O professor foi apresentado por Fan a Dawei, dando continuidade ao desenrolar da história. O nosso herói ficou um tanto embaraçado ao ser apresentado com tantos títulos e cumprimentou respeitosamente a pessoa à sua frente. O curandeiro foi tão solicitado a explicar como acreditava que a doença do paciente havia começado. Ele disse que, de acordo com as suas hipóteses, a menina provavelmente havia ingerido uma bote de armur selvagem, o que permitiu que o corpo da bote se espalhasse pelo organismo da paciente. No entanto, o jovem médico interveio explicando que a verdadeira causa da doença eram parasitas no corpo da menina. A professora, sem conhecimento sobre o assunto, não fazia ideia do que era o tal Neo, mas nunca tinha ouvido falar da existência desses parasitas esquisitos. Logo, uma enfermeira entrou na sala, desconfiada, e afirmou que não era possível chegar às conclusões tão precipitadas, e o Dr. Feng se mostrou incomodado com a postura do chefe Juan. Ele notou que, na verdade, ninguém ali havia consultado o delegado Jiao Wei sobre o caso, e o médico percebeu que o paciente não era uma questão pessoal do diretor do hospital, mas sim de toda a equipe médica, e o garoto ainda trouxe um estranho esperando que ele curasse a paciente. A enfermeira questionou quem seria o responsável se algo acontecesse à paciente, mas Feng não se intimidou e ordenou que não interferisse no que estava rolando ali. O diretor Xiao Lijun questionou se o médico sabia controlar a situação, já que ele mesmo não conhecia o tal Neo. O delegado nunca tinha ouvido falar de algo assim e começou a suspeitar da capacidade do protagonista, e foi então que o mestre Wanan explicou que Neo é um tipo de pulga que habita o interior do corpo. Na medicina chinesa, há várias referências a esses parasitas e às doenças que eles causam, mas com o passar do tempo, esse conhecimento acabou se perdendo. E o mestre ainda mencionou que sabia que o método para eliminar os parasitas com veneno, mas não conhecia o tipo exato que deveria ser utilizado. Dawei acrescentou que essas pulgas costumam viver nas partes mais poluídas dos rios, o que indicava que a paciente poderia ter sido infectada ao entrar em contato com um desses locais. Ela provavelmente comeu botiás ou carpas de amur que se alimentavam na cerca de junco no fundo do rio. Nesse momento, o Sr. Nin se lembrou que sua filha tinha ficado doente depois de uma viagem organizada por sua universidade no outono ao reservatório local. Quando ela voltou, estava muito animada e comentou sobre como ela e seus amigos tinham pescado vários peixes e comido eles juntos. Em seguida, o deputado Jejon, irritado, questionou por que os colegas da paciente não haviam adoecido também. E Lin, por sua vez, respondeu que isso não significava que eles não estivessem imunes. O médico concluiu que a doença não estava relacionada ao Neo, sugerindo que a explicação do curandeiro era apenas uma invenção da cabeça dele. O nosso herói perguntou a Dejon se ele conhecia a teoria das probabilidades e deu o exemplo de que em um campo de batalha, alguns soldados são atingidos por balas enquanto outros saem ilesos. Ele também mencionou que os parasitas como o Neo têm aversão a altas temperaturas, o que explica por que eles tendem a sobreviver em determinadas épocas do ano e como o corpo humano assimila esses parasitas depende de cada pessoa. Xiao Dejon ficou ofendido, achando que o prota estava tentando dar uma ridicularizada nele e começou a gritar com o curandeiro, acusando ele de incompetência. O médico então perguntou ao homem como que ele trataria o paciente caso as suas suspeitas fossem corretas. O prota afirmou que poderia curar a menina em poucos minutos, se fosse necessário, e Dawei ainda concordou com a opinião do mestre Bowen de que a única solução era envenenar o parasita. O médico furioso gritou que não era hora de fazer brincadeiras, argumentando que não se podia confiar em conhecimentos antigos que estavam perdendo no tempo. O prota teve que tapar os ouvidos por Dejon, gritava tão alto, temendo que algo pudesse acontecer à paciente, que estava irritando ele. Ele se opôs veemente ao método sugerido. No entanto, as pessoas presentes lembraram que Xiao Dejon não era o médico responsável pela garota e nem a seu parente, e muito menos o próprio paciente. Portanto, ele não tinha o direito de se intrometer naquela decisão, já que não cabia a ele, demonstrando que naquele contexto a sua autoridade era até questionável. O chefe, tomado pela raiva, estava tão transtornado que não conseguiu rebater, e o prota então perguntou ao irmão Fen, que havia atendido diretamente o paciente, se ele havia autorizado o tratamento. O diretor confirmou e assumiu toda a responsabilidade por eventuais problemas, voltando-se ao Sr. Lin para perguntar se ele, como parente, também concordava com o tratamento da neta. O velho, com esperança de salvar a garota, concordou de imediato, pois o menino era a última chance de cura. No hospital, o protagonista mencionou que já tratava doenças simples como essa desde os 12 anos de idade e que havia cuidado de diversos pacientes. O professor perguntou se Dawei já tinha curado o caso de Neo, uma doença tão problemática em todo o mundo, e o velho ficou incrédulo, pois a doença era tão severa que ele não imaginava que um jovem como Dawei pudesse ter lidado com ela. Na verdade, os pacientes anteriores do protagonista tinham sido um javali e um lobo, o que explicava por que o professor Bowen nunca ouviu falar dessas curas. O professor e seu assistente ainda cogitavam que Dawei fosse um veterinário, e nesse momento o curandeiro encontrou algo que ele precisava em sua caixa de ferramentas e mostrou a todos ao redor. Ben e Jandong ficaram surpresos ao verem uma dúzia de cobras de vários tipos, enormes formigas e criaturas com gás. No meio de toda essa cena horripilante havia uma colmeia com abelhas selvagens, uma escolopendra ao lado e um escorpião atrás. A visão de todos esses répteis fez Xiao Dejon se sentir mal, enquanto o mestre Huan Ben ficou fascinado ao avistar uma viúva negra. Ele observou atentamente a reação do chefe, que ficou chocado ao ver o prota manusear centopeias venenosas com as próprias mãos, sem nem medo de nada. O estado do médico piorava a cada momento e Dawei, decidido a chocar ainda mais, pegou o inseto de sua coleção venenosa e o mordeu, mastigando um pedaço de helocoprenda. Essa cena foi o golpe final para Jandong, que não conseguiu suportar o nojo e saiu correndo da sala
pra vomitar. A enfermeira foi atrás dele enquanto o Dr. Feng, irritado, ordenou ao homem que parasse de agir de maneira tola e voltasse ao trabalho. Naquele instante, o professor reparou que a coleção do protagonista incluía uma verdadeira cobra celestial. Dawei ficou impressionado ao perceber que o velho conhecia essa espécie rara, explicando que só ele havia visto essa cobra em livros. O curandeiro comentou que o réptil era bastante preguiçoso, mas obediente, permanecendo a maior parte do tempo dormindo e despertando apenas para comer. A cobra, ao comando do prota, mordeu profundamente a pele da paciente e em seguida o protagonista iniciou o tratamento da forma mais avançada possível, retirando 3 agulhas do bolso para realizar o próximo procedimento. Ele se concentrou utilizando a sua força para infundir energia nas agulhas, inserindo elas nos pontos corretos do corpo da paciente. Dawei então ordenou que a cobra mordesse um outro local e lançou mais 3 agulhas na área recém-mordida, o que deixou o mestre Wang Bowen e Feng surpreso com a técnica inusitada do curandeiro. O velho mestre observou que o menino estava usando uma técnica de acupuntura chamada vento domesticado. Apenas 3 pessoas dominavam o procedimento com o protagonista e o próprio mestre nem tinha plena confiança em suas habilidades. O médico Feng continuava maravilhado com a habilidade do seu mentor, enquanto o velho mestre explicava que a técnica do vento domesticado era uma das 10 técnicas mais antigas e eficazes no tratamento de envenenamento, e que quase ninguém atualmente conseguia fazer, e se o prota conseguisse, surpreenderia todo mundo.